Eu sou a Jane, e se você tá aqui, muito provavelmente também tá numa ressaca literária, que nem eu. Ou, sei lá, você tá cansado de pegar vários livros, começar, nunca terminar, ou ficar com aquela sensação de se sentir mal por ser leitora, porém uma leitora que não lê, e não volta ao hábito da leitura há muito tempo. Hoje eu separei alguns livros que me tiraram da ressaca literária e que são indicações que eu acredito que possam ajudar você, se você também estiver nessa mesma situação que eu tava. São livros leves, envolventes, livros que nem eu imaginava que eu fosse gostar tanto, mas que serviram muito bem pra poder me resgatar aquela sensação de gosto de ler de novo. Então vem comigo. O primeiro livro, Namorado de Aluguel. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Eu ouvi pouquíssimas vezes dele por aí nas redes sociais. Quando eu era mais nova, eu só achava que eu era a única pessoa que já tinha visto esse livro na vida, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar dele. Eu acho ele tão xodózinho. E é simplesmente incrível. Literalmente como você sentar numa tarde e pegar um filme de comédia romântica e passar na sessão da tarde e assistir e sentir que a vida pode ser bela de novo. Ele é um romance fake dating, leve, bem gostosinho, a escrita é muito fluida. Quando eu li já tem muitos anos, mas esse daqui é tipo minha salvação. Toda vez que eu me encontrava em ressaca literária, eu pegava esse livro, eu lia e eu voltava às origens de leitura de novo. E conta a história de uma garota que o namorado dela termina com ela antes do baile e ela acaba tendo que pedir pra um cara que tava por ali, que a gente vai descobrir que é um personagem muito legal, fingir que é o namorado dela, só pra ela poder ir pra esse baile e provar pras amigas dela que ela não tava mentindo sobre o namorado. Ele é bem bobinho mesmo, tem umas coisas que se você for parar pra pensar, você começa a questionar, tipo, mas por que isso faria sentido? Só que pro público jovem, é uma leitura ótima, uma leitura fluida, uma leitura que você vai se divertir, que você vai se apegar. Tem ali, no fundo, uma leve crítica à questão da superficialidade, de pessoas tentarem parecer e serem quem não são só pra agradar os outros, que dá pra levar como lição. Mas no mais, é um ótimo livro pra você ler numa sentada mesmo, curtinho. Eu adoro a escrita dessa autora, tem outro livro que eu queria ler dela, mas só nunca comprei. Isso, bora pro próximo. O próximo livro é mais um desses meio doidinhos e bobinhos que já dá pra ver que eu gosto, tendo em vista o primeiro livro, que é Inventei Você. Eu gosto de livro que as pessoas não falam sobre, né? Porque esse daqui me fala quem você viu e já leu esse livro, porque eu nunca achei ninguém. Então vamos lá. Esse livro, ele é estranho. Tá bom. Calma, não tão estranho assim. Na verdade, ele fala sobre uma garota que tem esquizofrenia. O livro conta a história no ponto de vista dela. A autora tem umas sacadas, umas formas de contar a história, colocando a personagem pra falar de um jeito muito engraçado, cheio de piadinha, tipo, é como se a própria garota tirasse sarro de si mesma pela condição que ela tem. Ele é rápido também de ler, não tem muitas páginas. Tem um Enemies to Lovers aqui, não quero dar tanto spoiler. Tem outro personagem também, porque é óbvio que tem que ter. Outro personagem que ele é super inteligente, que ele acaba tendo uma certa amizade, porém inimizade com a protagonista do livro. É muito legal você embarcar nessa leitura pelo ponto de vista da personagem, porque você não sabe se tudo aquilo que ela tá te dizendo é real ou não. Inclusive, no final do livro tem um plot que a primeira vez que eu li, eu caí de cara. Eu simplesmente não acreditei. Eu admito que foi um baque. É um livro que é muito querido por mim. Eu sei que ele tem todas as suas questões de talvez não representar da forma mais honesta ou correta possível alguém que tenha esquizofrenia, mas eu acho que pra uma leitura mais tranquila, pra se sair da ressaca literária, é uma experiência, então vale a pena dar uma chance pra ele. Falando em livros que dá pra ler rápido, eu não poderia deixar de citar, adivinha? Mais um livro que ninguém leu! Pode vir! A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu nunca vi ninguém falando desse livro. Deus do céu, gente. Eu só leio coisa da Terra do Nunca. Eu nunca vi ninguém falando desse livro, assim como os outros dois. Os outros dois pode ser até que eu tenha visto um comentário ou outro assim por aí no mundo literário afora, mas esse aqui, gente, eu nunca vi. Talvez eu precise conhecer um pouco mais e socializar mais com pessoas leitoras. Mas enfim, esse livro, umas horinhas, tá vendo? Muito pequeno mesmo. Ele se passa em 24 horas. É basicamente um romance de aeroporto. A mocinha tem que ir para o casamento do pai dela com a nova mulher. Ela tem todas umas questões com o pai.
Inclusive, quando eu li esse livro, eu também estava passando por uma situação semelhante, então acabou que eu me identifiquei muito com a personagem do livro que eu li quando eu era adolescente, mas que eu tenho um carinho muito grande, e às vezes, quando eu não tô conseguindo ler muitas coisas, eu também pego ele pra ler, porque a leitura dele é muito rápida, muito fluida. E Aeroporto, essa mocinha conhece o mocinho, assim como todos os outros livros que eu falei aqui. E basicamente eles têm conversas profundas durante o voo. Nenhum sabe muito bem a história do outro a fundo direito, mas eles se conectam muito e se identificam um com o outro em muitas coisas. A gente também tem um plot no final que não é tão intenso, tão dramático quanto o de Inventei Você, mas que também faz parte aqui que você fica tipo, oh meu Deus, não esperava por isso. A escrita também é fluida, a autora consegue falar aquilo que ela quer de forma mais rapidinha. Tem um romance, assim, que é quase um romance, mas ao mesmo tempo ele não é escrachado. Então você consegue saborear e sentir aquela relação se criando, se fortificando ali naquele tempo que eles passam juntos. Tem aquela coisa que às vezes eu vejo as pessoas falando assim, do tipo, ai, o meu crush do ônibus. Vi a pessoa durante 1 hora, 2 horas e a gente teve a conversa mais incrível do mundo e não sei quem é esse cara, pra onde que vai, da onde que é. Então é tipo isso, se fosse escrito um livro sobre essas histórias das pessoas, estaria aqui. Recomendo muito, muito legal de ler, bem mais curtinho que os outros. E se você gosta de romance, romance bobinho, é esse aqui pra você. Agora a gente vai falar dos famosinhos, os queridos. Não tão queridos assim, porque são derivados de queridos muito queridos do TikTok. Eu li os do TikTok, mas eu gostei mais desses. Vamos começar por Checkmate. Eu vou admitir que eu acabei sendo muito surpreendida por Checkmate. Eu já tinha lido outro livro da Ali Hazelwood, óbvio, A Hipótese do Amor, todo mundo falando daquele livro naquela época, eu fiquei meio assim, ai meu Deus, mais um. Mas pensei, por que não? Vamos tentar. Eu acabei gostando, não achei super incrível como todo mundo falou, mas enfim, falando de Checkmate, pelo fato de eu ter gostado da escrita da autora, sentido que tava ali meio que diferente do que eu tava lendo no momento, pensei, por que não? Vamos ler Checkmate. Um livro muito improvável, tinha outros dos romances dela que eu poderia ter pego, mas eu escolhi esse e foi uma ótima escolha, porque Checkmate me tragou. O que foi esse livro? O que foi esse livro? Eu gostei muito mais dele do que A Hipótese do Amor. E também é outro livro ali que é só uma história, que tem começo, meio e fim. Então, pra quem gosta disso, de tipo assim, vou sentar, vou ler uma história e eu quero saber o que acontece, esse livro é pra você. Tem umas sacadas, umas piadas que a autora consegue construir muito bem, que ela já havia feito em A Hipótese do Amor, que é o que eu acredito que acabou conquistando muito dos fãs que ela adquiriu por conta daquele livro. Ele é inteligente, não é óbvio. O romance entre a mocinha e o mocinho é um sabor, porque tem uma disputa ali entre eles. Falando da sinopse, Checkmate basicamente fala sobre uma garota que ela joga xadrez muito bem. Oh, meu Deus, expert, ela é incrível. Assim como todas as protagonistas que a gente conhece, ela sempre tem que ser boa em tudo. Principalmente naquilo que é o foco delas, ela é a mais incrível do mundo. Talvez literalmente, hein, galera. Ela joga xadrez, ela é muito boa no xadrez, só que ela não joga por esporte, ela não compete por questões pessoais da vida dela, do passado, que a gente vai tá entendendo ao decorrer do livro. Tem esse garoto que ele é, tipo, o melhor do mundo, o temido, melhor jogador de xadrez. E por ironia do destino, em uns momentos ali, de umas coisas que acontecem com ela que levam ela até aquele caminho, ela acaba jogando com ele. Ela é descoberta como este talento do xadrez e ela passa a jogar escondido e fazer parte meio que da equipe dele também. Então a gente vai vendo essa construção da relação dos dois, de ao mesmo tempo que, apesar deles serem da mesma equipe, eles ainda são jogadores de xadrez, que tem essa rixa de quem joga melhor, quem é o melhor. O personagem masculino, ele é muito legal, ele é muito inteligente, ele tem um ar de inocência também que acaba conquistando a gente ao decorrer do livro. E a personagem principal, se teve uma coisa que me fez gostar dela, ela não é aquela protagonista bobinha, meio tipo assim, ai, gente, nossa, eu tropecei. Ai, meu Deus, preciso de um homem. Ai, que não sei o quê. Ou também ela... Só que ela não chega a ser aquela protagonista de ai, eu sou tão diferente das outras garotas. Ela é legal, ela sabe que ela consegue fazer as coisas. Ela é uma jovem que ela tem muita responsabilidade pra idade dela. E isso é um ponto do livro que eu achei que foi muito interessante pra construção da personagem e da história em si, porque ela não é só uma jovem que, ai, não sei o quê. Ela tem umas questões com a família, ela tem que trabalhar, ela precisa sustentar a casa, porque a mãe dela é doente, ela perdeu o pai, ela tem uma irmã pra cuidar. Isso traz uma bagagem pra personagem que é muito legal. Próximo livro, e o livro pelo qual me fez fazer esse vídeo,
vamos falar de Morando com um Vampiro. Gente, sério, eu tava dando um insight aqui, né? Quem faz faculdade, tem que escrever TCC, entende que quando você chega nessa fase, você tem que ler tanta coisa que raramente você tem tempo pra leitura. Leitura bobinha, leitura mesmo de hobby. E quando você tem, você não quer, porque a sua cabeça já tá tão cheia de estudar que você só quer descansar, você quer fazer outra coisa. Eu passei por essa fase e eu já tava ali numa ressaca literária, que às vezes eu pegava um livro, às vezes não. Quando chegou esse período, eu simplesmente não consegui ler mais nada durante muito tempo. Então eu não tava de ressaca literária, eu tava em coma literário. E quando eu vi esse livro, eu gosto muito de histórias de vampiros, inclusive posso trazer aqui alguns livros que têm essa temática. Quando eu vi esse livro, passando pelo site da Amazon, vi ali, Morando com Vampiro, fui ler alguns comentários, algumas avaliações, eu fiquei assim, talvez seja o tipo de livro bobinho, que nem esses daqui que eu mostrei pra vocês, que talvez eu poderia ler, que eu já entendi que é sempre esse tipo de livro que me tira da ressaca literária, sabe? Então quando eu vejo um que eu olho assim e falo, 300 páginas, não tem continuação, é um romance bobo, é uma aventura bobinha, é uma coisa ali rápida, talvez sirva. E, dito e feito, ele basicamente fala sobre uma bibliotecária. A garota formada, ela faz arte, é bem o estilo de muitos jovens de hoje que estudam, têm a sua formação, têm suas especializações, mas não conseguem trabalhar na área. E ela tá lascada, ela tá ferrada, ela não tem dinheiro, o trabalho que ela faz, ela recebe muito pouco, ela não consegue trabalhar com o que ela se formou e ela tenta o máximo que ela consegue, principalmente por ser de uma área muito mais difícil que a arte, que não tem espaço para tanta gente. E ela tá sendo despejada do apartamento dela por não conseguir pagar o aluguel. Então a solução é procurar aluguéis que possam ser muito mais em conta pra ela não ficar na rua, porque ela não aceita muito a ajuda das pessoas ao redor dela. Como alguém que sempre tem que se virar, você sente que você tá incomodando as pessoas quando você vai atrás delas pra elas resolverem os seus problemas. E nesse meio tempo ela encontra um aluguel estranhamente barato demais, que é pra dividir com o morador da casa. Então é bem aquela história lá de Teto pra Dois, que é outro livro bobinho também, que talvez serviria pra isso, mas que eu não gosto tanto, por isso não tá aqui. E a fulaninha fica durante o dia na casa, ou durante a noite, eles meio que trocam de turno, as duas pessoas moram na casa, mas elas não se veem muito porque tem horários diferentes. Basicamente é isso, só que o negócio é que esse cara com quem ela vai dividir a casa, ele é um pouco estranho. E é óbvio que a gente já sabe o que tem de estranho nele, porque o próprio título já diz, Morando com um Vampiro. E ele é um vampiro. E assim, esse livro, ele não se leva a sério. E eu acho que isso que é o legal dele, porque quando eu comecei a ler, eu ficava assim, meu, o que é isso? O que é isso? E depois eu fui vendo e falei, não, tá, peraí, ele realmente não tá se levando a sério, é pra gente abraçar, aceitar e só aproveitar a jornada, e foi isso que eu fiz e foi muito bom. Chega a ser engraçado, porque basicamente ele é meio que de séculos passados, ele não fala como as pessoas modernas, ele não entende de tecnologia, ele não sabe de muita coisa. Então é muito interessante ver ele tentando se adaptar a esse mundo de hoje, enquanto ela é totalmente oposta, ela é super ligadona, moderna, porque ela trabalha com arte, ela entende das coisas, e é óbvio que eles se apaixonam. E tem um draminha ali, vampiro, humano, que é legal da gente olhar. É tosco, eu tenho que admitir, é um livro tosco, mas ele é gostoso de ler, sabe? Eu mesma li em um dia, porque eu só queria saber o que ia acontecer, mesmo que não fosse a coisa mais incrível do mundo, mas ele me prendeu. Enfim, se algum desses livros aqui conseguir salvar a sua sanidade mental, sua sanidade literária, podemos falar assim, comenta aqui embaixo, me fala o que você achou, me fala se você já conhecia todos esses livros que na minha cabeça ninguém sabe que existem, mas se você também sabe, por favor, diga, porque eu vou me sentir muito bem sabendo que eu não sou a única. Tem outras pessoas que também gostam desses livros que eu gosto. Se você também tiver outras indicações de livros do tipo que servem pra tirar a gente da ressaca literária, pode me indicar, porque eu aceito muito, porque olha, se tem uma coisa que eu entro, é nela, viu? A gente tá mais nela do que fora dela. E é isso. Curte, se inscreve, compartilha. Indica pra aquele amigo que você sabe que não consegue ler mais, não sabe o que é ser leitor. Obrigada por ter vindo até aqui. Um abraço.